Olá, queridos, mais uma vez, que bom que você está aqui hoje para a nossa leitura bíblica, qual nós estamos nos batalhando, lutando para lermos a Bíblia em um ano. E isso vai se dar lá, dia 31 de dezembro. Hoje é o 12º dia e nós vamos ler hoje do 8, 9, 10, 3 capítulos que vão marcar muito a tua vida. Vamos ler do livro Evangelho de Marcos, capítulo 8 até o capítulo 10. Amém? Mas antes de lermos, vamos orar ao Senhor, pedindo que a sua presença e a sua graça esteja sobre as nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos, Deus, em tua presença neste momento, para lermos, ó Deus, a tua palavra. Fala conosco em cada capítulo e versículo, que o teu Espírito Santo esteja ao nosso lado, tirando todas as dúvidas e confusões da nossa mente, em nome de Jesus. Amém, amém. Amém? Aqui quem vos fala, seu pastor, seu amigo, pastor Clayton Veik, pastor aqui titular da primeira igreja evangélica quadrangular de Piraí do Sul. E agora, vamos partir para a leitura bíblica. Abra por favor aí, Evangelho de Marcos, no capítulo 8. Amém? Nós vamos ver alguns milagres e maravilhas que Jesus fez. Marcos capítulo 8, versículo 1, diz assim: Naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão, e não tendo eles o que comer, chamou Jesus os discípulos e lhes disse: Tenho compaixão desta gente, porque há 3 dias que permanece comigo e não tenho o que comer. Se eu os despedir para suas casas em jejum, desfalecerão pelo caminho, e alguns deles vieram de longe. Mas os seus discípulos lhes responderam: De onde poderá alguém fartar-nos de pão neste deserto? E Jesus lhes perguntou: Quantos pães tendes? Responderam eles: 7. Ordenou o povo que se assentasse no chão, e tomando os 7 pães, partiu-os após ter dado graças, e os deu aos seus discípulos, para que estes o distribuíssem, repartindo entre o povo. Tinham também alguns peixinhos, e abençoando-os, mandou que estes igualmente fossem distribuídos. Comeram e se fartaram, e dos pedaços restantes recolheram 7 cestos. Eram cerca de 4.000 homens. Então Jesus os despediu. Logo a seguir, tendo embarcado juntamente com seus discípulos, partiu para as regiões de Dalmanuta. E saindo os fariseus, puseram-se a discutir com ele, e tentando pediram um sinal do céu. Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu espírito um gemido e disse: Por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo que esta geração não se lhe dará um sinal. E deixando-os, tornou a embarcar e foi para outro lado. Ora, aconteceu que eles se esqueceram de levar os pães, e no barco não tinham consigo senão um só. Preveniu-os Jesus, dizendo: Vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Eles discorriam entre si: É ou não é que não temos pão? Jesus, percebendo, lhes perguntou: Por que discorreis sobre o não terdes pão? Ainda não compreendestes, nem compreendestes? Tendes o coração endurecido? Tendo olhos não vedes, e tendo ouvidos não ouvis? Não vos lembrais do que, quando reparti os 5 pães para os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam eles: 12. E quando reparti os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam: 7.
Ao que lhes disse Jesus: não compreendeis ainda? Então chegaram a Betsaida e lhes trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e aplicando-lhe saliva nos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Então novamente lhe pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. E mandou Jesus embora para casa, recomendando: não entres na aldeia. Então Jesus e os seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe, e no caminho perguntou-lhe: quem dizem os homens que sou? E responderam: João Batista, outros Elias, mas os outros algum dos profetas. Então lhes perguntou: mas vós, quem dizes que eu sou? Respondendo Pedro, lhe disse: tu és o Cristo. Advertiu-os Jesus que a ninguém dissesse tal coisa a seu respeito. Então começou ele a ensinar-lhes de que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isto ele expunha claramente, mas Pedro, chamando à parte, começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltando-se e fitando a seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: arreda-te, Satanás, porque não cogitas as coisas de Deus, e sim as dos homens. Então, convocando a multidão e juntamente com seus discípulos, lhe disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, salvar-lhe-á. Que proveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca de sua alma? Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e de minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Capítulo 9 de Marcos. Capítulo 9 do Evangelho de Marcos. Disse-lhes ainda: em verdade vos afirmo que dos que aqui se encontram, alguns há de que maneira nenhuma passarão pela morte, até que venham ter chegado com o poder do reino de Deus. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João e levou-os a sós, à parte, a um alto monte. Foi transfigurado diante deles, e suas vestes tornaram-se resplandecentes e sobremodo brancas, como nenhum lavadeiro na terra as poderia alvejar. Apareceu-lhes Elias com Moisés, e estavam falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse: mestre, bom é que estarmos aqui, e que façamos 3 tendas, uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias, pois não sabia o que dizer, por estarem eles aterrados. A seguir veio uma nuvem que os envolveu, e ela uma voz dizia: este é meu filho amado, a ele ouvi. E de relance, olhando ao redor, a ninguém mais viram com eles, senão Jesus. Ao descerem do monte, ordenou-lhe Jesus que não divulgasse as coisas que tinham visto, pois até o dia em que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Eles, guardando a recomendação, perguntando uns aos outros que seria o ressuscitar dentre os mortos, interrogaram-no, dizendo:
por que dizem os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Então ele lhes disse: Elias vindo primeiro restaurará todas as coisas. Como, pois, está escrito sobre o Filho do Homem, que sofrerá muito e será aviltado? Eu, porém, vos digo que Elias já veio, e fizeram com ele tudo o que quiseram, como a seu respeito está escrito. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então interpelou os escribas: Que é que discutis com eles? É um dentre a multidão, respondeu. Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo, e este, onde quer que o apanhe, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei aos teus discípulos que expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhe disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vós sofrereis? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: Há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes tem lançado no fogo e na água para matar, mas se tu podes alguma coisa, tenha compaixão de nós e nos ajuda. E ao que lhe respondeu Jesus: Se podes, tudo é possível que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: Eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem, e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: Morreu. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: Por que não podemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhes: Esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. E tendo partido dali, passaram pela Galiléia, e não queria que ninguém o soubesse, porque ensinava seus discípulos e lhes dizia: O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e o matarão, mas 3 dias depois da sua morte ressuscitará. Eles, contudo, não compreendiam isto e temiam interrogá-lo. Tendo eles partido para Cafarnaum, estando ele em casa, interrogou os discípulos: De que é que discorreis pelo caminho? Mas eles guardavam silêncio, porque pelo caminho haviam discutido entre si sobre quem era o maior. E ele, assentando-se, chamou os 12. Ele lhes disse: Se alguém quer ser o primeiro, seja o último e o servo de todos. Trazendo uma criança, colocou-o no colo deles e, tomando-os nos braços, disse: Qualquer que receber uma criança tal como esta em meu nome, a mim me recebe, e qualquer que a mim me recebe, não recebe a mim, mas ao que me enviou. Disse-lhe João: Mestre, vimos um homem que em teu nome expelia demônios, o qual não nos segue, e nós lhe proibimos, porque não seguia conosco. Mas Jesus respondeu: Não lhe proibais, porque ninguém há que faça milagres em meu nome e logo a seguir possa falar mal de mim. Pois quem não é contra nós, é por nós. Porquanto aquele que vos der de beber um copo de água em meu nome,
porque sois de Cristo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. E quem fizer tropeçar a um destes pequenos crentes, melhor lhe fora que se lhe pendurassem ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançado ao mar. Se a tua mão te faz tropeçar, corta-o, pois é melhor entrares maneta na vida do que tendo uma das mãos e ires para o inferno, para o fogo inextinguível, onde não há morte, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se teu pé te faz tropeçar, corta-o. É melhor entrares na vida aleijado do que tendo os dois pés e seres lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o, que é melhor entrares no reino de Deus com um só olho do que com os dois, e tendo os dois serem lançados no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Porque cada um será salgado com fogo. Bom é o sal, mas se o sal vier a se tornar insípido, como lhe restaurará o sabor? Tende sal, vós mesmos, e paz uns com os outros. Amém? Evangelho de Marcos, capítulo 10. Levantando-se Jesus, foi dali para o território da Judéia, além do Jordão, e outra vez as multidões se reuniram junto a ele, e de novo ele as ensinava segundo seu costume. E aproximando-se ele, alguns fariseus o experimentavam, perguntando: é lícito o marido repudiar sua mulher? E ele lhes respondeu: o que vos ordenou Moisés? Tornaram eles: Moisés permitiu lavrar a carta de divórcio e repudiar. Mas Jesus lhe disse: por causa da dureza do vosso coração, ele vos permitiu, escrito esse mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, deixará, pois, o homem e a mãe, e unir-se-á a sua mulher, e com uma mulher serão os dois uma só carne, de modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Em casa voltaram os discípulos e interrogaram sobre o assunto. E ele lhes disse: quem repudiar a sua mulher e casar com outra, comete adultério contra aquela. E se ela repudiar seu marido e casar com outro, comete adultério. Então lhe perguntaram algumas. Então lhe trouxeram algumas crianças para que tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira alguma entrará nele. Então, tomando-as no braço e impondo-lhes as mãos, as abençoava. E, pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas de bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe? Então ele respondeu: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, o amou e disse: só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e me segue. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: quão difícil entrarão no reino de Deus os que têm riqueza. Os discípulos estranharam estas palavras,
Mas Jesus insistiu em dizer-lhes: Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus, ou seja, aquele que confia nas riquezas. Eles ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si: Então quem pode ser salvo? Eles não entenderam que Jesus disse que é aquele que confia nas riquezas, lá no versículo 24. Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse: Para os homens é impossível, contudo não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Então Pedro começou a dizer-lhes: Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Tornou Jesus: Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor a mim e por amor ao Evangelho, que não venha receber já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, e campos em perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Porém muitos primeiros serão os últimos, e os últimos os primeiros. Estando eles de caminho, subiu para Jerusalém, e Jesus ia diante dos seus discípulos. Estes se admiravam e lhes seguiam tomados de apreensões, e Jesus, tornando a levá-los à parte os 12, passou a revelar-lhes as coisas que lhes deviam sobrevir, dizendo: Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Condená-lo-ão à morte e o entregarão aos gentios, onde escarnecê-lo, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo, mas depois de 3 dias ressuscitará. Então se aproximaram-se dele Tiago e João, filho de Zebedeu, dizendo-lhe: Mestre, queremos que nos conceda o que te vamos te pedir. E ele lhes perguntou: Que quereis que vos faça? Responderam-lhe: Permite-nos que, na tua glória, nos assentemos um à sua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus lhe disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo que sou batizado? Disseram-lhe: Podemos. Tornou-lhe Jesus: Bebereis o cálice que eu bebo, e recebereis o batismo que sou batizado? Quanto, porém, ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não compete concedê-lo, porque é para aqueles a quem está preparado. Ouvindo isso, indignaram-se os 10 contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: Sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será este o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será o servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com seus discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez mais gritava mais alto: Jesus de Davi, tem compaixão de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram. Então o cego disse-lhe: Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Tem de bom ânimo, levanta-te,
ele te chama. Lançando sobre si a capa, levantou-se sobre um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: o que te queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Aleluia! Glória a Deus, que bênção, né? Que maravilha! O que o Espírito Santo falou ao teu coração na leitura bíblica de hoje? Será que está na hora de deixar as riquezas de lado, buscar mais o reino? Ou está na hora de fazer como o cego Bartimeu, clamar mais alto para que Jesus venha ouvir e te ouvir e vir ao teu encontro? Escreve nos comentários aí embaixo o que Jesus falou ao teu coração, né? Se você tiver alguma dúvida também pode escrever. Eu terei o maior prazer em responder você no nome de Jesus. Mas vamos agradecer a Deus por estes momentos de leitura bíblica. Pai, nós te agradecemos por estarmos, ó Deus, lendo a tua palavra que é viva e eficaz. Que tudo aquilo, Pai, que nós lemos nesse dia possa ficar guardado, Pai, no nosso coração e colocarmos em prática, Deus, no momento certo da nossa vida. Abençoe este homem, esta mulher, este jovem, esta criança, Pai. Abençoe, Pai, esta vida que está, ó Deus, nos assistindo e ouvindo neste momento. Que a tua graça, a tua presença esteja sobre eles. E que esta semente que foi colocada no coração possa germinar, dando, Pai, no mínimo 30, 60 e 100 vezes mais de bênçãos na vida dos teus filhos. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Não esqueça de compartilhar, deixe o seu like, né, e nos ajude a divulgar a palavra do Senhor. Que Deus nos abençoe muito, no nome de Jesus.